Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos compartilhar nessa noite de nos assentarmos à mesa do Senhor. E eu falei de manhã aqui, nós não nos assentamos à mesa na hora da ceia. Nós nos assentamos à mesa do Senhor no culto de ceia desde o momento que nós decidimos sair da nossa casa e passamos por aqueles portões. Quando nós adentramos aqui dentro, nós já estamos assentados à mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é o culto em uma totalidade. A presença do Senhor, ela não se resume em um momento. O culto, ele é desde a abertura, a bênção apostólica, é um tempo de estarmos à mesa do Senhor, amém? 1 Reis, capítulo 21, eu quero essa tradução a minha aqui, do discipulado, está correto? Qual que é da senhora? É essa aqui. É essa? Então tá bom. É que de manhã estava diferente, por isso que eu estou só confirmando. É ao vivo, gente. E está gravando hoje ainda, né? Oh, glória. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Rei de Samaria tinha em Jezreel. E Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto do lado do meu palácio. E em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com Nabote, o jezreelita, com Nabote, o jezreelita, que lhe havia falado, quando disse: Não darei a herança dos meus pais. E ele se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Até aí, se assente. Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Desde o momento em que nós fomos para o encontro, um pouco antes de ir para o encontro, o Senhor foi nos dando direção daquilo que Ele queria ministrar nas nossas vidas e daquilo que Ele queria fazer para nós como igreja. E o Senhor me deu um tema para o culto de hoje, que era: o preço já foi pago. Diga assim comigo: o preço já foi pago. E é tão interessante que geralmente quando a gente fala que o preço já foi pago, a gente fala na morte de Cristo. Não, na verdade, Jesus morreu e o preço já foi pago. E quando eu estava em casa, o Senhor me trouxe essa palavra, e essa palavra começou a ministrar no meu coração. Porque nós precisamos, como igreja, entender como filhos de Deus, que o que nós temos é uma herança. Fala assim comigo: o que eu tenho
É uma herança. E a herança, ela não é custosa para quem recebe, ela não é verdade. Mas para quem produz ela, ela é cara. Eu sempre falo com o pastor, nós compramos a nossa casa. Quando nós terminarmos de pagar a nossa casa, nós já vamos estar velhinhos. Para nós está custando, todos os meses custa. Mas para os nossos filhos, não haverá custo. Porque o preço já foi pago. E quantas vezes nós vemos filhos desfazendo de herança e não valorizando a herança porque não custou? É na verdade. E hoje eu quero mostrar para você, através da palavra do Senhor. Porque quando a gente fala de Acabe, a gente lembra de Acabe, de Jezabel, de Elias, de todo aquele confronto com os profetas de Baal e os profetas de Elias. Mas hoje eu quero trazer para você um homem que quem sabe você nunca ouviu falar, que se chama Nabote. Fala comigo, Nabote. Nabote, ele era um israelita. E a palavra do Senhor diz que ele tinha uma vinha. O que é uma vinha? O que a vinha produz? Uva. Um vinhedo. E a história conta que a vinha de Nabote ficava do lado do palácio de Acabe. E quando a gente vai estudar, a gente descobre que ela não ficava do lado do palácio central. Porque os reis daquela época, eles tinham os seus palácios e eles tinham também o palácio de verão, que eles acessavam apenas no verão. Então não era o palácio central de Acabe. Era o palácio do prazer, vamos dizer assim, da folga. Acreditamos que por ser o palácio do verão, devia de ter uma piscina, devia de ter um lazer. E quando Acabe, ele chega para Nabote, ele fala assim: olha, me dá a tua vinha. Eu vou te dar uma melhor, mas eu quero essa. Olha, se você não quiser trocar por uma vinha melhor, eu pago o preço que você quiser. Mas eu quero essa vinha, porque nela eu vou fazer uma horta. É tão interessante que Nabote, ele tinha herdado essa vinha. Os israelitas, eles herdavam dos pais. E não era apenas um terreno. Aquela vinha era o símbolo da promessa e da fidelidade de Deus para a sua família. Então eu quero que você preste atenção, que Acabe não queria a vinha, ele queria a promessa. Ele queria tomar para ele a promessa que Deus tinha dado para a família de Nabote. Acabe, quando ele chega como um rei, vamos dizer assim, se fosse de repente um de nós, o que nós faríamos? Ia dizer o quê? O rei quer comprar, quer dar uma vinha melhor, quer pagar o preço que for. O que você faria? Se valesse 100, você pedisse 600 e pagasse para você. Venderia ou não venderia? Se Nabote andasse segundo a terra, ele venderia. Mas Nabote era um homem que andava segundo os princípios do céu. Preste atenção no que o versículo 3 diz. Nabote, no versículo 3, ele diz assim: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Porque Nabote sabia que aquela vinha que ele tinha era símbolo de uma herança perpétua. Não era qualquer vinha, era a vinha dos seus pais. Ele poderia comprar outra vinha, mas não seria a vinha dos seus pais. Fale assim comigo: a salvação não tem preço, mas custou. É herança. O que eu e você carregamos quando aceitamos Jesus, para nós não tem preço, querido. Quando eu aceito Jesus, eu recebo a salvação. A salvação, ela vem sobre nós pela graça que nos alcançou. Pela graça eu sou salvo, mas não significa que foi de graça. Nós recebemos uma vinha. E o
fazer? Fazer com que eu e você vendamos a nossa vinha, trocamos a nossa vinha, trocamos a nossa promessa por algo que é o quê? Passageiro. Momentâneo. Porque o dinheiro acaba. Mas a promessa não. Ei, é tão interessante. Eu não sei se tem alguém aqui que é funcionário do Jacomar, ou conhece alguém que é funcionário do Jacomar? Tem alguém aqui? Você sabe qual é a política do mercado de Jacomar? Eles não abrem no domingo. Você nunca vai encontrar um Jacomar aberto no domingo. Porque quando o dono do Jacomar criou o mercado, existe um papel registrado em cartório, que é aquela herança, porque o Jacomar é uma herança de família, não pode abrir no domingo, porque o domingo é da família. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu falo assim, meu Deus, por que o Jacomar não abre? Porque ele não pensa em ganhar dinheiro, ele pensa em priorizar a essência. E para que ninguém, com o passar do tempo, viesse a desfazer o princípio, ele registra em cartório. Todo aquele que tentar abrir no domingo, deixa de participar da herança. Não pode mais. E quando eu fiquei sabendo dessa história, isso me chamou muito a atenção. Porque domingo, vamos dizer assim, é um dia que quando se recebe, se está toda a família, é um dia que o mercado poderia mais encher. Mas ele não se preocupa com isso. Ele se preocupou com a herança. Contam as pessoas que ele reúne, que todo domingo, a família tradicional desse mercado de Jacomar, ele se reúne em almoço de família. É inegociável o seu tempo de oração com família. Entenda uma coisa, querido. Quando eu entendo que o que eu carrego é valioso, eu não me preocupo com o que está em volta. Aleluia. O que Satanás está tentando fazer hoje? Destruir a família, destruir o chamado, destruir o ministério, fazer você trocar o tempo com Deus por qualquer outra coisa. É uma verdade. É só uma música, é só um show, é só... Hoje ser crente virou moda. Todo mundo diz que é evangélico. Pode abrir a rede social. Mas ser filho de Deus é viver como um vinhedo, não como uma horta. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós descobrimos que Nabote ele valorizava a herança. Preste atenção, uma coisa que me chamou a atenção e que me incomodou quando eu estava estudando essa palavra, é que Acabe ele disse que ele ia pegar a vinha, comprar a vinha para fazer que a vinha se tornasse uma horta. Presta atenção. Você sabe qual é a profundidade da raiz de uma vinha? 5 metros. Porque ela precisa, a raiz da vinha, ela vai se aprofundando até ela encontrar o lençol freático. Enquanto ela não encontra o lençol freático, ela não para de descer. Porque ela não depende do que é terreno. Ela depende do que é profundo. Então pode vir a seca que vir, pode acontecer o que acontecer. A vinha nunca está seca, porque o seu alimento vem da profundeza. Quando você colhe uma horta, quando você colhe uma vinha, como é que você vai colher uma vinha? Você já viu uma vinha? A vinha ela tem as treliças. Então você colhe a vinha como? Do alto. Você não se agacha lá para ficar colhendo a uva. A uva está na altura. E uma horta, gente? Sabe qual é a profundidade de uma raiz de um pé de alface? De 20 a 50 centímetros no máximo. O que acontece com a horta? Se você não olhar e não regar? Morre. E ainda tem que saber regar. É ou não é? Você tem que regar antes do sol ou bem depois do sol. Se você rega na hora do sol, você mata ela. Se você não rega, você mata também. Por quê? Porque a horta depende completamente do que é terreno. E para você colher o que é da horta, você tem que fazer o quê? Se abaixar. Você tem que olhar da terra. Nabote queria trocar o propósito para o qual aquela terra foi criada. Fale assim, eu sou a boa terra. Semana passada
sementes. Lançamos ou não lançamos? Nós lançamos sementes. E essa terra que eu e você somos, ela foi chamada para ser uma terra de vinhedo. Uma boa vinha que produz frutos que são colhidos. Preste atenção. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para os montes. Quando você colhe a vinha, os teus olhos estão no alto. Quando você colhe o alface, os teus olhos estão na terra. Sabe o que a Acabe estava querendo fazer? Ele estava querendo transformar numa herança que veio do céu por algo banal e terreno, que é passageiro. Porque uma alface em 60 dias ela dá o fruto. Mas morreu. Para você ter outra alface, você vai fazer o quê? Plantar de novo. A uva você colhe e ela continua produzindo. Ela continua produzindo. Porque as raízes são profundas. Satanás sempre vai tentar fazer com que você abra mão da vinha que o Senhor colocou sobre você. Satanás sempre vai tentar fazer com que você seja fraco e troque o que é sagrado pelo que é profano. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Não é mais fácil colher um pé de alface? Claro que é. Só 60 dias. Mas o que é mais prazeroso? Eu gosto de ver as treliças quando estão no tempo de produzir a uva. É lindo você ver aqueles cachos de uva sendo colhidos. Presta atenção na bote, olha. Fala, não interessa se é o rei. Não interessa quem ele é. A herança é minha. Deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quem está aqui fazendo proposta. Não interessa se ao olhar, se aos olhos naturais esse momento vai ser bom. Ele é passageiro. O dono da promessa, o dono da vinha, aquele que me chamou e te chamou para viver uma vida separada. Ele não te chama para ser uma vinha da terra. Ele te chama para ser uma vinha da eternidade. A alface vai morrer e vai acabar. Nabote, a palavra do Senhor diz, é tão interessante, que Nabote era homem de verdade. Tem homem de verdade nesse lugar? Mas Acabe era um banana. O homem frouxo era o rei. Olha o versículo 4, põe aí para mim. O finalzinho dele diz assim, não vamos ler tudo. Então Acabe voltou para casa, aborrecido e indignado com o que Nabote lhe havia falado. Nabote, eu não quero saber se é rei, a herança é minha. Rei, não interessa quem está aqui fazendo proposta. A terra é sua, o vinhedo é seu, a herança é sua. Você precisa se posicionar diante do céu e diante da terra sobre a promessa que o Senhor entregou para você. A vinha não te custou nada, a salvação não te custou nada, mas o preço foi alto, foi sangue, foi corpo, foi morte. Mas eu e você somos responsáveis de ser portador disso. Aí vem Zé Mané e fala, nada a ver, nós estamos no século XXI, querido, a gente pode estar no século 50. A palavra do Senhor permanece para todo sempre. Ela é viva, ela é eficaz, ela não muda. Abre a internet, tem vários pregadores e cada um diz uma coisa. Eu e você não fomos chamados para andar segundo o que os outros dizem. Eu e você fomos chamados para andar segundo a palavra. E a palavra de Deus, ela diz que eu e você fomos salvos por um preço de sangue que não me custou nada, mas para ele custou o preço do filho. Então não adianta dizer que não dá nada. Dá sim. Dá um inferno. Ei, a perca da vinha, a troca da vinha leva a colher uma alface que é passageiro. Não cuida para você ver. Voltando para Acabe, presta atenção. Acabe me diz assim, que ele ficou entristecido e aborrecido quando Nabote disse, não me darei a herança dos meus pais. A única pessoa que pode abrir mão da promessa, do chamado, daquilo que Deus entregou para a tua vida é você mesmo. Ninguém pode abrir mão por você. A tua vinha, só você mesmo pode abrir mão dela. Ninguém.
ninguém mais pode abrir. E olha o que a palavra do Senhor continua. E ele se deitou na cama, voltou seu rosto para a parede e não quis comer. O que era Nabote? Rei, mas era um homem frouxo. Era um homem que não sabia ouvir, não. Que queria que as coisas seguissem da sua maneira. Se você voltar a história um pouco, se eu não me engano, capítulo 19, vai contar que um outro rei, uma outra pessoa afrontou Acabe e disse: me dá tua família, me dá tuas mulheres, me dá teus filhos, me dá isso, me dá aquilo. Sabe o que ele falou? E ele achou que Nabote ia fazer a mesma coisa. Só que Nabote não era menino. Fala assim comigo: meninos entregam a vinha. Meninos trocam o eterno pelo temporário. Mas homens não. Quando eu falo homens e mulheres. Ei, Deus não te chamou para você ser um menino, uma menina. Deus te chamou para você ser um homem, uma mulher posicionada, que cuida da vinha, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Sabe por quê? Porque quem tem raiz não vive de aparência, vive de essência. Aleluia. A vinha tem horas que não vai produzir uva. Nem por isso ela deixa de ser vinha. Agora, querido, depois que você colhe alface, se você plantar tomate, vai produzir alface, vai produzir tomate. E depois que você tirar e colocar cenoura, vai produzir cenoura. Você está entendendo? A horta não tem identidade. A horta, ela é aquilo que você deseja que ela seja para o momento. Sabe o que o diabo está tentando fazer? Fazer com que os cristãos sejam aquilo que ele quer no momento. E o Senhor diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu e você somos a vinha do Senhor. Existe uma identidade. Não é para você ser alface, não é para você ser tomate, não é para você ser cenoura, não é para você ser beterraba, não é para você ser salsinha. É para você ser vinha. Propriedade exclusiva. Nabote olha para mim e para você e nos ensina. A vinha tem uma raiz profunda. Quando o solo está seco, ela não se incomoda. Ei, nós vamos passar por sequidões na nossa vida. E quando a sequidão chegar, quem é vinha, sabe o que faz? Dobra o joelho e aprofunda a raiz, até achar o lençol freático, que é a água do Senhor. É isso que o Senhor espera de mim e de você. A vinha produz uvas por décadas e até séculos. Quando nós estamos aprofundados em Cristo, nós não dependemos das circunstâncias. Nós não vivemos pelo que nós vimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. Já a horta, ela tem raiz rasa. Precisa de irrigação constante, não busca água, produz rápido e dura pouco. Quem é você? Você precisa que alguém fique molhando você constantemente para você frutificar? Você precisa que alguém fique falando constantemente: ei, você é do Senhor, você é bom, você é separado. Ei, você tem que saber que você é em Cristo. Sabe por quê? Porque o diabo lá fora sabe quem você é. O diabo só tenta transformar em horta quem é vinha, quem ele sabe que tem capacidade de saquear o inferno e ganhar muitas almas para Jesus, de fazer a diferença nessa terra. O diabo não se incomoda com horta, ele se incomoda com vinha. Aonde ele vê uma vinha, ele quer transformar em horta. E muitas vezes nós deixamos ser transformados em horta. Você foi chamado para fazer a diferença. Quando vem as lutas, a vinha se rebenta, ela se aprofunda, ela estica mais a sua raiz e busca em profundidade a água que ela necessita. A terra pode estar, querido, terra de sertão, ela pode estar rachada, mas a vinha está alimentada de água. Eu e você precisamos definir quem nós seremos em Cristo. Eu quero deixar para você 2 exemplos. 3, na verdade. Esaú. Quando nós olhamos a palavra de Esaú, a história diz que Esaú, ele vende a sua primogenitura pelo quê? Por um prato de... Vamos começar por aí. Quem gosta de lentilha? Levanta a mão quem gosta. Não, é um povo seleto quem gosta de lentilha, gente.
Levanta a mão quem gosta de mentira. Tem que ter um paladar para gostar da mentira. Não é verdade, não é todo mundo que gosta. E eu não tenho nada contra quem gosta de mentira, gente, porque eu gosto. Você está entendendo? Mas espera aí. Trocar primogenitura. Nós estamos falando de herança, de prosperidade em todas as áreas da sua vida, por um prato de mentira. Pior é o que ele fala. Eu vou trocar mesmo, porque senão eu vou morrer. Quem que morre sem ficar sem comer um dia? Hã? Quem morre? E mais, dentro da casa do pai e da mãe, me respondam os pais que estão aqui. Se o seu filho chega com fome, mesmo que você não tenha nada feito, você vai deixar ele com fome? Não era mais fácil ele falar, mãe, estou com fome? Mas ele olha para Jacó, porque Jacó já está carentina, é a horta, é rápido. Ele olha e fala, eu vou trocar mesmo, porque naquele momento ele não estava vendo quão grande era a promessa que tinha. E ele não deu importância. Ei, a promessa, a vinha, o que nós temos não é para agora, é para a eternidade. Aleluia. Não é sobre hoje, é sobre o céu. Isso aqui não é sobre hoje. A ceia é para lembrar. Hoje nós ceamos aqui. Um dia, a palavra é tão interessante a palavra do Senhor, porque Jesus, quando ele ministra a última ceia, ele fala assim, hoje, a partir de hoje é a minha última ceia. Só voltarei a cear com vocês na eternidade, mas nós ceamos todos os meses, até que, naquele dia, ele estará servindo conosco a ceia. Então, quando eu participo da ceia, eu estou lembrando que teve um preço que foi pago. E lá na eternidade, as vinhas sentarão na mesa com o dono da vida. Mas Esaú vendeu. Quer ver outra pessoa que não se importou? O filho pródigo. Pediu a herança do pai? Vivo. Me dá a minha parte. Eu quero que você entenda. O Senhor nunca vai olhar para você e falar assim, não, eu não vou. Ele não vai te amarrar no propósito. Sabe por que ele não te amarra no propósito? Porque eu preciso entender que eu fui chamada para viver o propósito. Ele não vai dizer, você tem que ficar, você tem que me servir, você tem que me adorar, você tem que exercer o que Deus colocou na tua vida, você tem. Ei, sabe por quê? Porque o reino não é sobre peso, é sobre graça. Mas quando eu entendo o que é graça, eu não negocio a vida. Mas o filho olhou e falou assim, me dá aí. E a Bíblia diz que ele foi. Quando foi? Foi bom no começo? Vamos falar a verdade? Foi gostoso, né? Ele gastou, correu, comeu do peito melhor, gastou nas festas. Mas chegou uma hora que o terreno acabou. Porque tudo que é da terra, uma hora acaba. E aí ele foi fazer o que, gente? Comer comida de porco. Porque quem não entende o propósito de Deus come a comida do porco. Essa hora chega para todo filho que não entende quem é Cristo. E aí comendo porco. O porco não, né? Se fosse o porco, ele não estava bom. Comendo a comida do porco. Gente, eu não consigo imaginar. Alguém já entrou, chegou perto de quê? Sangue de Jesus tem poder. Agora comer a comida. Maravilhosa, né? É maravilhosa a comida do porco, né? Hã? Um filho que tinha tudo come a comida do porco. Precisa comer a comida. Precisa estar na pior terra. Para olhar e falar, nem os servos do meu pai comem isso. O que Deus tem para você é algo extraordinário. Glória a Deus. Por que você está querendo olhar para as bolotas do povo? Raquel, não troca a herança. E aí a palavra do Senhor diz, eu vou voltar lá. E vou pedir para ser tratado como um servo. Não preciso nem ser filho. Me trata como servo. Mas aquele que nos chamou e nos resgatou, ele não quer de nós apenas servos, ele fala que ele nos chama de filho. Aleluia. E quando o filho chega, ele fala, não, vem cá, peraí. Primeiro, toma banho.
Primeiro, se limpa do porco, se limpa da imundícia, troca roupa, coloca calçado de filho, coloca anel de filho, coloca roupa de filho e senta para comer aquilo que eu te instituí para você comer. Ele precisou passar por um momento tão difícil para reconhecer que o que ele tinha era mais precioso do que tudo que é montanha nessa terra. Pastor, só exemplo ruim? Agora eu vou te dar um exemplo bom. Noemi e Ruth. Ah, querido, vamos combinar? Esaú tinha primogenitura, o filho pródigo tinha do bom e do melhor. O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Hã? Nada. Mas Ruth tinha a aliança. E a palavra do Senhor diz que Noemi olha para as duas noras e diz: vão. Porque, pensa a situação: morre o marido, morre o cunhado e morre o sogro. Naquela época, segundo a Bíblia, isso perdura até hoje. Quando morre o pai, o genro, ele se torna o quê? Responsável pela família como homem. Quando morre um cunhado e tem o sogro é responsável. Quando o sogro não tem mais o cunhado, ele é responsável de cuidar. Por isso que a palavra diz que tem que cuidar dos órfãos e das viúvas, porque é uma hierarquia do céu. E aí, morreu todo mundo, não tinha ninguém mais para cuidar de Ruth. Ruth era nova. Por isso que eu digo que posicionamento não é sobre idade, é sobre entender o que Deus me chamou para ser. Quando eu entendo que Deus me chamou para ser, querido, eu rompo com o pecado e eu traço um caminho de ser uma videira fortificada no Senhor. Olha o que Ruth olha para Noemi e diz: o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você comer, eu vou comer. Eu não te deixarei. Eles tinham alguma coisa? Aquela hora a vinha estava seca, aparentemente, mas tinha raiz profunda. E a palavra do Senhor diz que elas vão peregrinando e Ruth vai catar trigo, vai catar o que estava caindo pelo caminho. E o final da história é que Ruth está na genealogia de Cristo. Aleluia. Porque herança não se negocia. Aliança não se negocia. Existe um preço que foi pago. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Para nós encerrarmos essa palavra, coloca aí para mim. Satanás vai sempre tentar fazer você trocar a herança para destruir, te oferecer o que é passageiro e momentâneo. Olha o que a palavra do Senhor diz: estabelecerei uma aliança entre mim e você, entre a sua descendência, no decurso das suas gerações. Uma aliança O que é perpétua? É para sempre. Quando o Senhor te estabelece como filho, como vinha, é para sempre. Para ser o seu Deus e o Deus da sua. O que Nabote fez? Deus me livre, abrir mão da herança dos meus pais. É descendência. É uma promessa que não fui eu que conquistei. Foi avós, tataravós, com o joelho no chão, com clamor, com orações. Ai de mim, abrir mão da minha, que um dia foi resgatada e estabelecida por Deus. Versículo 8, foi para mim. Deus diz: darei a você e a sua descendência uma terra que onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e eu serei o Deus. Nós aqui nessa terra somos estrangeiros, mas um dia será estabelecida a cidade de Deus. Versículo 9.
descendência no decurso das suas gerações. Você pode guardar a bênção do Senhor? Ela é geracional. Existe uma promessa que foi liberada sobre a tua vida. Um preço foi pago. Pela graça nós somos alcançados. Não negociamos. Eu não sei como você saiu da sua casa nessa noite, mas nessa noite o Senhor nos chama a nos posicionar para dizer isso. Eu sou vinha. Eu não sou lá. Senhor, não é sobre o que você tem a oferecer. Habilidades a gente aprende. Sabe? Fidelidade é um ato de posicionamento. Obediência é um princípio. Hoje existe a mania do tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode, porque a graça nos alcançou. Ei, a graça nos alcançou, mas a vinha é exclusiva. A vinha precisa ser exclusiva. Não negocie os princípios do Senhor. Amém. Só raízes profundas. O Senhor nos chama antes de sentarmos à mesa dele a tomarmos uma decisão. Você quer ser uma vinha ou um pé de alface? Você quer ser uma vinha ou um pé de alface? Jesus, aonde tu encontrares uma vinha nessa noite? Aonde existem raízes sendo aprofundadas? Começa a emanar o interior, eu sou o freático das águas vivas de todo Deus. Começa a encontrar as raízes dessa vinha nessa noite. Jesus, aonde existem vinhas que Satanás está tentando transformar em horta, nessa noite, que haja um encontro com o teu Espírito, que haja um encontro com a tua palavra. Reafirma a identidade deste homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente. Ah, Jesus. Que as nossas canções não sejam de nós mesmas, mas sejam do Senhor. Que mesmo quando nós não venhamos a ter nada, absolutamente nada, as nossas mãos sejam levantadas em adoração, porque sabemos que esse nome chamou para ser verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, e não daquele circunstância, que não são levados pelo tempo, e não são levados pelas pessoas, mas que são guiados na tua palavra. Ah, Jesus. Satanás está tentando transformar a tua vida em morta. Mas nessa noite você quer reafirmar: eu sou. Você quer ser como Nabote: eu sou vivo. Você quer firmar uma aliança com o Senhor. Como Nabote tinha uma aliança, ele diz: Deus me livre de negociar a minha herança. Eu convido você a ficar em lugar e voltar. E a unção do Espírito Santo vai começar a tocar as tuas raízes e fortalecer. Isso não é sobre estar em pecado. Isso não é